Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje, no nosso Bom Dia Fluminense, a gente vai te trazer muitas informações sobre o time do Fluminense, o que o Renato Gaúcho pretende fazer contra o Vitória, se há uma provável escalação, temos alguns retornos importantes, o Renato Gaúcho tem uma dúvida também importante para escalar esse time e você vai ficar sabendo disso tudo ao longo dos próximos minutos. Mas se você puder nos ajudar, eu queria pedir sua ajuda. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu, deixa seu like nesse vídeo aqui que é muito importante. O like aqui, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar cada vez mais para tricolor. Então deixa o like aqui, compartilhe com algum amigo seu tricolor. Ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. E lembrando, o clube de membros está ativado aqui no nosso canal Falando de Flu. Se você puder se tornar membro, você vai nos ajudar muito. Então torna membro aí, dá essa moral pro Falando de Flu. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar com as boas notícias, né? O Fluminense conta com alguns retornos para esse jogo contra o Vitória. Eu acho um pouco provável de estar no banco já, mas já voltou a treinar com o restante do time e isso já, por si só, já é um ponto positivo. Trata-se de Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes voltou a treinar junto com todo o restante do elenco, fez um treino ontem com bola já no campo, então cada vez mais o Gabriel Fuentes se aproxima de um retorno. O que é bom disso aí? Gabriel Fuentes retornando e René também vivendo o melhor momento dele com a camisa do Fluminense. Então, a gente vai ter dois laterais brigando por uma posição e isso vai ser importante pra caramba. Eu acho até que o Gabriel Fuentes deve voltar no jogo do Chile. Eu até acredito que talvez ele seja poupado para esse jogo do Chile, né? Vamos ver qual que vai ser as escolhas do Renato Gaúcho. Mas eu acredito que para domingo René deve ser titular. Até mais pra gente vai falar da provável escalação de Fluminense e Vitória. Então acho que René continua, mas vale o registro aqui, né? Gabriel Fuentes recuperado antes do prazo que a gente esperava. Isso é muito bom. Até porque quando ele se machucou, ele vinha no melhor momento dele também com a camisa tricolor, né? Dando bastante assistência, ajudando o Canobi a jogar mais. E quando ele se machucou, ficou muito ruim pra gente. Mas o René conseguiu, meio que nesse meio tempo, dar a volta por cima e conseguir mostrar que pode ser útil ao time do Fluminense. A segunda desse vídeo trata-se também de Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso também voltou a treinar, treinou muito bem com o time após ser poupado do jogo de quarta-feira e o GE crava que Paulo Henrique Ganso pode ser titular nesse jogo. Eu acredito muito na titularidade de Paulo Henrique Ganso. Vamos pensar, ele voltou contra o time do Bragantino na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele jogou uma boa parte do jogo contra o San José da Bolívia, jogou um tempo e meio praticamente, e contra o Santos ele também entrou na metade do segundo tempo, conseguiu jogar bastante tempo. Então a tendência é que ele possa retornar nesse jogo contra o Vitória como titular, porque já deu para fazer a parte física, retornar. Eu acredito que ele ainda vai estar abaixo quando que a gente pode dizer questão de ritmo de jogo, questão técnica dele pode estar um pouquinho abaixo, mas ele precisa voltar a jogar para adquirir o ritmo de jogo, né? E sem contar também que o Lima não foi bem no jogo lá da última quarta-feira na Arena Corinthians. O Nonato entrou, o time fluiu bem melhor, mas sente muita falta de um armador, um cara que seja o cara que pensa o jogo, o cara que vai achar o passe, o cara que vai quebrar as linhas, que infelizmente nem o Nonato nem o Lima consegue ter essa função. O cara que consegue fazer essa função e faz com maestria é o Paulo Henrique Ganso. Então o retorno do Ganso vai com certeza ajudar muito o time do Fluminense a subir de produção. Eu acredito que o retorno do Paulo Henrique Ganso no jogo contra o Vitória vai ser muito proveitoso nessa questão, né? De dar o ritmo no meio de campo, de conseguir ter a bola, de conseguir criar e armar o jogo. Então eu vejo o time do Fluminense caminhando para conseguir o melhor que a gente tem de elenco. Né? Retorno do Fuentes, retorno do Ganso, agora só falta o retorno do Thiago Silva para a gente ter o nosso elenco todo 100% ali disponível para jogar. E acho que são os melhores jogadores, e os melhores jogadores têm que jogar. Né? Então vamos torcer para que o Ganso possa começar esse jogo de domingo como titular e possa voltar a ser o Paulo Henrique Ganso que a gente conhece, o cara que é o maestro do meio de campo tricolor. A terceira desse vídeo trata-se de uma briga no meio de campo. Hércules e Bernal vem travando um duelo desde a chegada do Renato Gaúcho para saber quem vai ser o titular. Como que é esse duelo? O Hércules tem a preferência do Renato Gaúcho, né? Jogou contra o Bragantino, jogou contra o Santos, não jogou contra o San José, nem jogou contra o Corinthians. Contra o San José ele foi poupado, entrou no segundo tempo jogando de lateral direito, e contra o Corinthians foi poupado porque sentiu um desgaste muscular muito grande no jogo contra o Santos, então foi substituído no intervalo do jogo contra o Santos e foi poupado do jogo contra o Corinthians. O que eu vejo dessa briga de Hércules versus Bernal? Para mim, hoje o titular da posição tem que ser o Bernal. Por quê? O Bernal vinha entrando bem no segundo tempo de cada jogo, fez um bom jogo contra o San José e fez um bom jogo contra o Corinthians, especialmente no segundo tempo. O Hércules ainda está passando por um processo de adaptação. E eu não gosto muito quando joga Hércules e Martinelli juntos, porque os dois ocupam mais ou menos a mesma faixa do campo. Os dois normalmente, habitualmente, jogam de camisa 8. Então quando o Martinelli vem jogar de 5, de vez em quando ele e o Hércules acabam se trombando. Então eu acredito que um acaba atrapalhando o outro. E nesse momento, eu acho que o Martinelli está melhor tecnicamente do que o Hércules. Eu acho que o Hércules pode chegar um nível acima do Martinelli, mas hoje não tem como a gente sacar o Martinelli do time para colocar o Hércules.
Então, por isso, esse meu pensamento, eu começaria com o Bernal. Eu acho que o Bernal tem mais essa pinta de camisa 5, ele consegue ter uma investida de bola muito boa e ele vem jogando bem. Para mim faz muito mais sentido o Bernal ser titular. Tanto que se a gente fizer uma pesquisa entre os torcedores tricolores, todo mundo vai votar que o meio de campo titular do Fluminense para esse jogo, enquanto Vitória, tem que ser Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. Então eu acho que o Renato Gaúcho deve manter, eu acharia que o Renato Gaúcho deve manter o Bernal. Só que ainda há essa dúvida, né? Se ele vai manter com o Bernal, se ele vai votar com o Hércules, porque o Hércules era o titular da posição. E isso, até alguns jornalistas que estão apurando, falam que realmente o Renato Gaúcho ainda não tem essa resposta. Se ele vai começar com o Hércules, ele vai começar com o Bernal. Então a gente só vai saber disso muito provavelmente no treino de hoje, que talvez ele vai dar alguma pista, algum indício sobre isso, ou apenas amanhã, quando for 5h30, quando sair a escalação, né, de Fluminense e Vitória, a gente vai saber quem vai ficar com a vaga de titular. E falando de escalação de Fluminense e Vitória, o GE também postou uma provável escalação do time do Fluminense. E a provável escalação do time do Fluminense tem poucas mudanças, né? Tem algumas dúvidas, mas realmente a dúvida real é Martinelli, Hércules ou Bernal. Como que esse time do Fluminense vai vir a campo para enfrentar o Vitória, segundo o GE? O que o Renato Gaúcho está pensando, né? Claro, tem um treino hoje ainda, né? Hoje é sábado, possa ser que no treino de hoje ele mude, possa tentar alguma mudança, mas a princípio, qual que deve ser o time do Fluminense? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, na zaga Ignácio e Freitas, na lateral esquerda René. No meio de campo, Bernal ou Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso. Ainda tem a dúvida se vai ser o Ganso ou o Lima, mas tudo indica que seja o Paulo Henrique Ganso. No ataque, John Arias, Germancano e Canobi. O que eu falo dessa escalação? Para mim, é a melhor escalação que a gente tem, só que eu acho que o Renato Gaúcho já precisa pensar em alguma alternativa ao Canobi. No pós-jogo contra o Corinthians que a gente fez aqui no canal, eu também já achava que, muito provavelmente, o Canobi ia ter mais uma oportunidade com o Renato Gaúcho. Por quê? Embora não tenha ido muito bem na parte ofensiva, ele conseguiu ajudar muito, fechando a linha ali, o corredor lateral aí contra o time do Corinthians, auxiliando o René na marcação. E o Renato Gaúcho, ele tem, no meu ver, não é que ele tem uma dúvida, mas ele tem uma dificuldade para substituir o Canobi. Por quê? O Keno, ele entra muito melhor no segundo tempo. Não faz muito sentido você começar com o Keno de titular. E o Serna joga mais pelo lado direito. Alguns momentos, quando está Serna e Arias em campo, o Arias se desloca para jogar pelo lado esquerdo. Então, hoje ele tem um problema nas mãos. Mesmo o Canobi não conseguindo estar 100%, conseguir jogar bem, o Canobi entrega muita vontade, mas técnica mesmo dele está abaixo. O Renato Gaúcho não tem um cara que possa fazer esse corredor pelo lado esquerdo. Eu acho que esse cara pode ser sim, o Lescano. E eu acho que o Lescano, quando ele tiver a oportunidade de jogar, ele vai mostrar que ele pode jogar pelo lado do campo, porque ele falou isso. Na entrevista coletiva dele, ele falou assim, eu posso jogar pelos lados do campo, mas também jogo centralizado, o que o treinador quiser eu jogo. Então eu acho que o Lescano, talvez, entrando, conseguindo ter mais oportunidades, tendo mais minutos, ele pode ser esse cara que faz o corredor pelo lado esquerdo. O que me preocupa do Lescano? O que eu vi dele, os poucos minutos que a gente viu dele, ele jogou um pouco contra o Fortaleza, jogou um pouco contra o time lá dos bolivianos e entrou no último minuto contra o Corinthians. Contra o Corinthians não tem nem como a gente avaliar. Mas principalmente contra os bolivianos, que ele teve um pouquinho mais de tempo, dá para ele ver que é um cara técnico, mas eu não sei se ele teria a mesma performance física para voltar acompanhando o lateral o tempo todo. Então, essa que é a minha preocupação do Lescano jogar pelo lado esquerdo. Porque é nítido. O que o Renato fez contra o Corinthians? Ele fechou uma linha de 5 no meio de campo, impedindo a progressão lateral, obrigando o time do Corinthians a jogar pelo meio, e pelo meio tinha 3 volantes pegando ali. Claro, com o Ganso ele não vai ter 3 volantes pegando, que o Ganso não vai fazer essa linha. Ele pode até voltar para compor a linha, mas ele não vai dar combate igual o Nonato deu, igual o Bernardo deu, igual o Martinelli deu. Só que o corredor lateral ali pelo lado esquerdo tem que ser bem fechado. Então por isso que eu não sei se o Lescano ia conseguir performar tão bem jogando por ali. Mas vamos ver o que o Renato vai fazer, se ele vai dar oportunidade para alguém nesse jogo contra o Vitória. E eu acredito que a gente vai ter muitas modificações para o jogo contra o União Espanhola na próxima quarta-feira. Então vamos ver o que o Renato pretende fazer com esse time do Fluminense. Tomara que ele acerte, né, nas escolhas e tudo mais. E vamos ver, a partir de amanhã a gente vai saber, a partir de amanhã, né, no pré-jogo a gente vai ter mais informações concretas para te passar. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui, seja membro do canal Falando de Flu, você vai nos ajudar muito se você se tornar membro do Falando de Flu. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e lembrando, tendo mais uma notícia relevante, a gente volta aqui nesse sábado, grava mais um vídeo aqui e te deixa super informado sobre tudo do Fluminense e fica também ligadinho na nossa live de sábado, que já é tradicional aqui no canal, a gente vai falar muito de Fluminense aqui ao longo desse sábado, querendo te deixar bem informado para saber o que vai ser de Fluminense e Vitória. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, torna-se membro aqui e dá essa moral pra gente. Saudações tricolores e até a próxima.